Momentos históricos de Jandaia do Sul. Em plena Segunda Guerra Mundial, início da década de 1940, a Companhia de Terras Norte do Paraná realizava a divulgação sobre a venda das terras, por sua alta fertilidade e ótima localização geográfica. Terra promissora, onde se poderia plantar desde o café até outras culturas, assim incentivando os brasileiros que para cá viessem, chamando a região de Norte Novo. Jandaia é resultante da coragem, da persistência, da bravura, do suor e do amor dos pioneiros, desbravadores, heróis brasileiros e de seus descendentes, que constituem a grande família jandaense. Paulistas e mineiros, em sua maioria, aceitaram o desafio e vieram com suas famílias desbravar as densas matas paranaenses, ainda intocadas, atraídos por novas perspectivas de melhorias e progresso. Para se chegar ao patrimônio de Jandaia, os pioneiros vinham de trem de São Paulo para Apucarana, e para chegar até Jandaia, vinham a pé e a cavalo, para iniciar a derrubada da mata e se estabelecerem aqui. O único meio de locomoção era a estrada de ferro. Então eles chegavam a Apucarana, desembarcavam na ferroviária e ali, às vezes, pernoitavam alguns dias nas poucas pensões que lá existia com as suas famílias. Depois seguiam em direção ao patrimônio Jandaia. Existia um caminho, uma picada, que eles denominavam estrada, por onde demorava-se praticamente um dia de viagem. Vinham a pé ou através de carroças. As primeiras habitações feitas eram toscos ranchões de troncos de palmito e cobertas com palhas ou lascas de tábuas. Havia em torno de umas 13 casas apenas. Jandaia do Sul foi elevada à categoria de povoado em 1942 e se transformou em distrito de Apucarana pela Lei Estadual número 2, de 10 de outubro de 1947. Chegamos aqui no Paraná em 1949, a gente tinha, como diz, tinha uma pequena chacrinha que o finado pai comprou aqui na Estrada da Pedreira. E era tudo o início, lavouria recém-plantada, nova. E aí, daquele ano de 1950, começamos a vir estudar aqui em Jandaia, no Rui Barbosa. Então a gente vinha de lá do sítio, que dava uma média de uns 6 quilômetros, vinha de a pé, que não tinha condução. O Marco Zero de Jandaia do Sul fica na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Luiz Vignoli. Ali foi construída a primeira casa. As dificuldades eram muitas. Quando chovia, formava filas de caminhões encravados num atoleiro. O transporte público era apenas uma jardineira da Aviação Garcia que trafegava uma vez por dia. No ano de 1942, foi instalada a primeira farmácia do Senhor Quinzinho. A energia elétrica vinha para a população através de um gerador que localizava onde hoje é a Emater. Somente em 1957, a energia elétrica foi trazida pela Copel. Jandaia, na época, não tinha energia elétrica. A energia elétrica que abastecia praticamente umas 30 casas era proveniente de um motor que fornecia a luz durante a noite. Aqui onde eu moro, nem cidade era. Aqui ainda era os terrenos vazios. Aí do ano de 1950 para frente começou a ser construído aqui esses loteamentos. E foi assim. Aonde existe a rodoviária hoje, era um baixadão lá, meio largado, que lá tinha, acho que uma nascente de água. E aquela nascente foi drenada lá para o Cambará fora. E por aí foi o começo da cidade.
O município de Jandaia do Sul foi criado na data de 14 de dezembro de 1951 pela Lei Estadual número 790 e desmembrado de Apucarana em 14 de dezembro de 1952. O nome Jandaia é de origem tupi e vem de uma ave, o periquito do papo amarelo, família dos psitacídeos, muito estimada pelos silvícolas, que deu origem ao nome do município. Acrescentou do Sul para diferenciar do município homônimo, no estado de Goiás. No ano de 1948, a primeira escola fundada no município foi o Grupo Escolar Rui Barbosa. Em 1951, inaugurada a estação ferroviária, mas somente em 1952 começaram a passar os primeiros vagões de trem por Jandaia do Sul. Através da Lei 131/53, de 5 de outubro de 1953, trabalhadores realizaram, sem medir esforços, na construção do Ginásio Municipal de Jandaia do Sul, que, poucos anos depois, passou a se chamar Colégio Estadual, sendo seu primeiro diretor o professor João Welter Júnior. Cheguei em Jandaia, comecei a lecionar, não havia luz elétrica em Jandaia, não havia asfalto, só meio fio, era um barro tremendo, mas a gente lutou, as aulas eram dadas com lampião, porque nós não tínhamos luz elétrica, mas mesmo assim nós não nos furtamos da educação aos nossos alunos. Mas, em 1959, um incêndio destruiu completamente o prédio de madeira. Logo após, esse prédio foi reconstruído. Em 59, foi o ano que eu me casei e teve um incêndio muito feio no ginásio, acabou com tudo no ginásio. E um dos serventes, chamado Juvenal, cuja praça se encontra aqui no nome dele, tentou apagar as chamas e pereceu no local. Eu sou a única sobrevivente do corpo docente, do primeiro corpo docente do Colégio Estadual. Todos os outros já se foram. E eu estou aqui para contar a história. A música é a única linguagem universal. É a asa que a alma recebeu de Deus para alcançar o céu. Essa grande história de construção e desenvolvimento da Cidade Simpatia merece um canto exclusivo. Foi através da sabedoria do professor João Welter Júnior que o hino de Jandaia do Sul foi criado. Ele, muito amado por Jandaia, fez o hino de Jandaia do Sul. Nossa cidade de Jandaia, ao dar da pátria aqui está, para que seu nome sobressaia nesse estado do Paraná. A construção da rodoviária municipal, juntamente com a Praça do Café, com sua fonte luminosa e a concha acústica, ocorreu nos anos de 1964 a 1968. Ali na rodoviária, ali assim mesmo, era uma meia grota ali assim, eu lembro uma coisa, se fosse agora, tinha uns tocos de perova ali assim, que o trator tirou no tempo do a grama era quicuia, né? É, quicuia. Nossa, como saía uma grama quicuia. E ali o povo vinha a cavalo, porque naquele tempo quase não tinha carro, o povo vinha a cavalo, amarrava os cavalos ali, ia para a cidade. Foi uma obra inovadora para a época, sendo atribuído a ela um prêmio como melhor projeto arquitetônico. A rodoviária de Jandaia do Sul e a Praça do Café eram consideradas as mais bonitas do Paraná, destacando-se entre todos os municípios do norte paranaense. Havia apenas duas fontes luminosas no Brasil nesse período: a fonte de Jandaia do Sul e a de Brasília. A Igreja Católica, hoje Paróquia São João Batista, padroeiro do município, foi criada em 1950. Inicialmente foi construída em madeira e, em seguida, com a colaboração de toda a comunidade, por meio de festas, arrecadações de prendas e doações dos fiéis,
foi feito o planejamento e a construção da Igreja Matriz, como conhecemos hoje. A pedra fundamental para essa construção foi lançada em 28 de junho de 1956, e tudo foi sendo feito aos poucos, num trabalho conjunto da comunidade católica. A paróquia de Jandaia do Sul deu-se início nos anos de 1949, pelo padre Marcos Alija Ramos. Na época era uma igreja pequena de madeira, onde logo após a comunidade de Jandaia e os agricultores, através das grandes safras de café, deu-se início a esse novo templo que existe até hoje. Esse novo templo deu-se início em 1955, pelo padre João Barbieri. E daí nós estamos até hoje seguindo essa construção maravilhosa que temos em Jandaia do Sul. Jandaia teve seu primeiro hospital, o Nossa Senhora de Fátima. Logo após, foi construído o Hospital São José. Em 1967, Jandaia mostrou sua beleza ao mundo, pois teve uma de suas filhas escolhida como Miss Paraná, Wilza Rainato, que ganhou o título de Miss Brasil, indo representar nossa terra no concurso Miss Mundo na Inglaterra. No aspecto esportivo, tivemos muitas personalidades em destaque, como, por exemplo, Jadel Gregório, o esportista jandaiense, quebrou o recorde sul-americano e brasileiro do salto triplo no dia 20 de maio de 2007, no GP Brasil, em Belém, Pará. Já tivemos um time de futebol que se destacou no cenário paranaense, o Jandaia Esporte Clube. Fundado em 7 de maio de 1961, campeão paranaense no ano de 1966. Jade Malavasi conquistou ouro na prova da estrada H35 e prata no contrarrelógio H3 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Ao longo dos anos, Jandaia do Sul passou por um notável desenvolvimento em diversos setores. O crescimento populacional impulsionou a expansão urbana, com a construção de novos bairros e infraestrutura. A diversificação econômica foi fundamental para fortalecer a cidade, com investimentos em agricultura, comércio e indústria. O desenvolvimento também se refletiu em áreas como saúde, educação e segurança, com a oferta de serviços de qualidade para a população. Jandaia do Sul, cidade simpatia, habitada por um povo trabalhador e hospitaleiro. Obrigado por assistir. Curta, comente e compartilhe nossa história.